Você já parou pra pensar que tem jogos que você simplesmente não consegue parar de jogar? Não por causa dos gráficos e nem pelas missões, mas porque de algum jeito estranho, aquele mundo começa a parecer mais interessante que o real. Existe um jogo que talvez tenha definido esse sentimento como nenhum outro, e não importa quantos anos passem, a sensação continua viva. Hey, you're finally awake. Skyrim é quase uma dimensão paralela onde você é transferido para o mundo medieval nórdico, uma cápsula do tempo onde quem entra simplesmente esquece de sair. Mas o que faz ser assim? Por que ele virou uma lenda viva, um jogo que sobrevive a gerações, consoles, PCs, geladeiras e, se duvidar, logo teremos um lançamento para Alexa? Alexa, play Skyrim. You're level 57 and see a tall snowy mountain. Climb it. Nesse vídeo, a gente vai viajar por tudo que faz Skyrim ser, até hoje, um dos jogos mais importantes e peculiares da história dos videogames. Bom, nós já sabemos que Skyrim não foi o primeiro RPG de mundo aberto, nem o primeiro jogo com escolhas e nem o maior mapa já feito, mas pra mim ele acertou em uma combinação rara e até quase mágica. Skyrim não é só sobreviver uma história pré-orquestrada pelos devs, onde você segue missão por missão sem o fator de rejogabilidade, mas sim sobre existir dentro de um mundo que parece respirar sozinho. Você não é herói porque o jogo te obriga, você se torna e se quiser. E se não quiser, tudo bem também. Você pode ser um fazendeiro e cultivar repolho, enquanto cuida da sua família vivendo em uma casa comum. O que torna Skyrim único não é apenas a liberdade de fazer missões ou não, mas a liberdade de ignorar completamente o que é o jogo, de viver como um caçador, um mago, um ladrão ou simplesmente um viajante. Fora que é impressionante a maneira como o jogo consegue emaranhar as quests de forma que não parece ter fim. Já reparou? Você recebe uma side quest e até completar, é bem capaz que você já tenha descoberto outras 5 ou 6 sem querer. E um outro ponto que pra mim reforça tudo isso é o sistema de evolução, que é baseado no uso. Você não escolhe nenhuma classe em Skyrim. Você melhora aquilo que você faz, aquilo que você pratica. Quer ser um mestre em arco e flecha? É só usar o arco. Quer ser um guerreiro? Usa suas espadas. Esse sistema costuma confundir novos jogadores que, muito comumente, vão até o YouTube pesquisar qual é a melhor raça para classe X ou a melhor build, e com a experiência acabam por entender a liberdade que o jogo oferece. Em Skyrim, você molda o personagem a partir das escolhas naturais, e não de uma ficha estática. Isso cria uma imersão muito poderosa. Você acaba por desenvolver um personagem de acordo com as suas escolhas ao longo da gameplay, e não o contrário. E a maior vantagem disso é que o jogo te deixa livre para fazer a sua história como, quando e aonde você quiser. Se você quiser ser um mago e começar sua história no colégio de Winterhold, você tem essa liberdade. Mudou de ideia no meio do caminho? Não precisa reiniciar tudo. Basta começar a jogar com seu novo estilo e, aos poucos, o jogo vai te fortalecendo naquele aspecto. No fim, é claro, você vai acabar fazendo a clássica build de Stealth Archer. É inevitável. Conforme o jogo passa e os jogadores vão entendendo como funciona o ritmo de Skyrim, vai se criando um sentimento de liberdade e que, se perder em Skyrim, é encontrar algo novo sempre. Poucos momentos são tão emblemáticos quando sair daquela caverna inicial pela primeira vez, olhar para o horizonte e perceber que você pode ir para qualquer lugar. Assim que você termina a primeira quest, o próprio jogo já te deixa claro isso. Radvar mesmo comenta: Listen, you should go to Solitude and join up with the Imperial Legion. We could really use someone like you. Aqui os devs já te dizem diretamente, quem escolhe a sua jornada é você. Eu só te dou algumas pistas. E um detalhe interessante, né? O jogo não te informa o que é Solitude, nem onde fica, como chegar e nem se você é realmente bem-vindo lá. E o mais curioso também é que em Skyrim, os melhores momentos raramente vêm da missão principal. Aliás, não sei vocês, eu arrisco dizer aqui que uma grande parte das pessoas que rejogaram o jogo, às vezes até centenas de vezes, nem sequer finalizaram a missão principal. A magia aqui está em se perder, em seguir de forma intuitiva o que o seu momento atual te pedir. Vou te dar um exemplo. Você segue uma trilha, encontra uma cabana abandonada, descobre um diário sobre um alquimista desaparecido, isso te leva até uma caverna escondida, e lá dentro você tropeça num culto secreto que nunca fez parte de nenhuma missão da sua vida. Um exemplo até mais interessante. Você resolve fazer uma viagem sem rumo, passa por algumas vilas, algumas cavernas, e chega por acaso na cidade de Windhelm. Ao entrar pela primeira vez, descobre que a cidade inteira está chocada com o caso de um garotinho que está realizando o ritual do Sacramento Negro. That Aventus Artino is doing the Black Sacrament, trying to summon the Dark Brotherhood? Por uma gangue de assassinos com o objetivo de ajudar criancinhas de um orfanato que são maltratadas pela Grelod, que cuida do local. Você, inocente, resolve ajudá-lo com as suas próprias mãos. Decisão questionável, aliás. Você encontra uma criança fazendo rituais secretos e resolve ajudá-la com um assassinato, mas tudo bem. Pronto, você acabou de desencadear todos os eventos de uma das maiores guildas do jogo, com várias e várias sidequests e uma lore super complexa. Sleep well.
Ou então isso pode simplesmente passar batido. Você pode não ficar interessado pela fofoca da galera e seguir a sua jornada. Esse é o encanto de se perder em Skyrim. O jogo não te recompensa só com loot, XP ou marcadores no mapa. Ele te recompensa com histórias escondidas e com aquele sentimento puro de descoberta. É o tipo de jogo que te faz perguntar constantemente: e se eu for por aquele caminho? E o mais legal é que quase sempre vai valer a pena. E se Skyrim é quase infinito, muito disso se deve aos mods. Na verdade, existe até uma piada. Hoje em dia, ninguém joga Skyrim Vanilla. Não é incomum encontrar jogadores que viram a cutscene inicial do jogo pelo menos uma centena de vezes. O fator de rejogabilidade do jogo é incrivelmente grande, pois, como já dito, cada história aqui é única. E o melhor é que esse fator fica quase infinito por conta da grande variedade de mods. Nesse vídeo, por exemplo, a maioria das imagens que fiz foi utilizando uma mod list de quase 2.000 mods focados somente em melhorias gráficas e de qualidade de vida para o jogo. A comunidade transformou Skyrim em algo muito além do que a Bethesda imaginou. Mods que melhoram gráficos até o nível de realismo absurdo, criam novas sidequests, cidades inteiras e até continentes, transformam o jogo em um simulador de sobrevivência hardcore, adicionam sistemas de clima, fome, sede e sono, ou claro, transformam os dragões em Thomas, o trem. O ciclo é quase infinito. A Bethesda lança Skyrim, a comunidade conserta, expande e reinventa. Se hoje o jogo continua sendo jogado, é muito mais mérito da comunidade do que da própria desenvolvedora, que aliás, por muitas vezes deixou a desejar. E isso levanta uma questão bem interessante. Até onde um jogo pertence aos desenvolvedores e até onde ele passa a ser propriedade cultural dos jogadores. E por falar em propriedade cultural, não dá pra falar de Skyrim sem falar dos bugs. Diferente de muitos jogos, aqui os bugs fazem parte do charme. Seja um gigante te mandando pra estratosfera com um golpe, um cavalo que escala montanhas na vertical, ou alguns NPCs que começam a flutuar sem nenhum motivo aparente. O jogo é tão bugado que virou meme. E, de algum jeito, isso virou parte da experiência. Talvez porque, no fundo, esses bugs não quebram a imersão, eles fazem parte dela. Como se aquele mundo, por mais fantasioso que seja, também estivesse meio quebrado, imperfeito, esquisito, até como o nosso mundo. E também talvez seja por isso que a gente ama tanto Skyrim. Mas é claro, nem tudo também são flores. Skyrim tem problemas e não são poucos. A IA dos NPCs é no mínimo questionável, as escolhas muitas vezes não impactam tanto quanto parecem, todas as facções te colocam como líder no final, mesmo sem você ter feito quase nada pra isso. E vamos falar a verdade, o combate nunca foi lá essas coisas. Não é à toa que uma grande parte da comunidade de modders focam exclusivamente em melhorar o sistema de combate do jogo. E Skyrim também sofre com aquele famoso problema dos mundos abertos. É um jogo grande, mas nem sempre é denso e é vivo. Existem algumas áreas que parecem bem vazias, missões que são repetitivas e uma narrativa principal que, sejamos honestos, não é exatamente memorável. Eu mesmo fiquei muito mais imerso com as quests da Guilda dos Assassinos e do Colégio de Winterhold do que durante a narrativa principal. Mas, curiosamente, tudo isso parece ser perdoado, porque o que importa não é a história que o jogo quer te contar, é a história que você vive dentro dele. O que importa é a sua experiência, que sempre vai ser única. Mas então, com esses erros e com esses acertos, por que Skyrim é um jogo que nunca morre? Por que revolucionou tanto sua época e até hoje é lançado novamente e novamente em quase todas as plataformas? Skyrim não inventou mundo aberto, nem a liberdade total, e nem o RPG Sandbox, mas foi um dos jogos que popularizaram essa combinação para um público gigantesco. Muitas das coisas que eu mencionei aqui já tinham sido aplicadas em jogos da franquia Elder Scrolls, mas foi Skyrim quem conseguiu atingir a grande massa e mostrar o encanto da franquia para o grande público. Não é à toa que o remaster de Oblivion, lançado recentemente, está sendo muito bem avaliado e jogado pelo público geral. Depois de Skyrim, muitos RPGs de mundo aberto passaram a ser comparados direto ou indiretamente a ele. Vou dar aqui 3 exemplos. Eu acho que o exemplo mais óbvio é The Witcher 3, que pegou toda essa liberdade, mas colocou uma narrativa extremamente forte. Outro exemplo é Zelda Breath of the Wild, que abraçou completamente o conceito de exploração emergente. Aliás, se vocês se interessam por esse tema de exploração emergente, deixa aí nos comentários, aproveita e dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal. A Vault, o mais novo dessa lista, que praticamente leva todo o DNA de Skyrim para os dias atuais. E bom, para mim um dos grandes legados de Skyrim é a forma como o jogo consegue ser único em vários aspectos. Aliás, fica aqui com uma menção rápida à trilha sonora de Skyrim. Minha nossa senhora, como essa trilha sonora é boa. Não sei para vocês, mas para mim, só andar pelo mapa enquanto deixa a soundtrack fazer o seu trabalho já vale horas e horas de gameplay.
No fim, Skyrim é, no fundo, uma representação muito boa do que os jogos podem ser. Um lugar onde você não precisa salvar o mundo, não precisa ser o herói e não precisa nem fazer sentido. Você pode só existir e progredir da maneira como você quiser. E às vezes isso tudo é o que a gente quer. No mundo cada vez mais cheio de notificações, metas, produtividade, excesso de informação, talvez a coisa mais valiosa que um jogo possa oferecer é se perder. E se tem uma coisa que Skyrim nos ensinou é que se perder, às vezes é a melhor parte da jornada. Agora me conta aí, qual foi aquele momento em Skyrim que te fez esquecer do mundo real ou aquela história que não estava no roteiro, mas que virou uma aventura pessoal? Se curtiu essa viagem, já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo, porque aqui a gente sempre olha para os jogos de uma nova perspectiva. Eu sou o Ale e te vejo no próximo vídeo. Um abraço.